Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, em dia de decisão de Copa do Brasil, partida de ida para Atlético Paranaense Internacional na Arena da Baixada. A gente vai falar um pouquinho sobre a decisão da Copa do Brasil aqui na live do terceiro tempo. Vamos falar também da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 3-0. Palmeiras voltando aí para a briga do título do Campeonato Brasileiro, na teoria. De seleção brasileira não vou falar não, que o cara tem que ser muito... Eu vou falar pra você, esses caras aí, é que eu recebi a notificação aqui, vou abrir aqui pra gente acompanhar no monitor aqui do terceiro tempo via Facebook. A live do terceiro tempo que já está no ar, através do Facebook do terceiro tempo. A gente pede pra você que compartilhe a live aí com as suas redes sociais para trazer mais gente para discutir com a gente. Pode começar a mandar o seu comentário também, a sua participação aqui na nossa live, falando do jogo do Palmeiras, falando da decisão da Copa do Brasil, Furacão e Colorado. Se quiser falar de seleção brasileira, você pode falar também. A gente não aconselha, que é um assunto indigesto. E é claro, deixar aquela curtida também pra gente. Eu e o Marcos Júnior Micheletti, o Marcão, nós vamos tocar essa bola aqui rapidinho para comentar os principais assuntos desta quarta-feira de futebol pra você, tá bom? Tudo bem, Marcão? Tudo beleza, bom, Frank? Muito boa tarde. Vou compartilhar a live. Claro. Boa tarde aos nossos queridos amigos que acompanham fielmente, né, a nossa live todos os dias aqui, ou quase todos os dias aqui no portal Terceiro Tempo, direto da Avenida Paulista. Um calor, meu Deus do céu, depois da onda de frio, né, Frank? O calor chegou bravo aqui em São Paulo. E olha, calor pra cima do Fluminense. O Palmeiras colocou ontem 3 gols, né, do nosso querido Luiz Adriano, né, Frank, espetacular na atuação. E o Mano Menezes, eu tô falando desde que o Mano foi contratado pelo Palmeiras, eu tenho batido nessa tecla, eu tinha certeza absoluta que o Mano, em curto período de tempo, ia rechaçar essa forma como alguns torcedores, né, reagiram à contratação dele, né, Frank? Aquela coisa, foi vinculada com ele, é bobagem, tamanho, família. O Mano é um grande profissional, já colocou a sua filosofia de trabalho, né? Alguns jogos. O Davidson, né, não foi relacionado a nenhum jogo, né, com o Mano, nenhuma das duas partidas. Quer dizer, não estou dizendo que é certo ou que é errado, enfim, não acho que marca bem a mudança de filosofia, né? Efetivamente ele já colocou, olha, eu quero desse jeito, meu time é assim, quer dizer, não tá cedendo a nenhum tipo de pressão, enfim, o Palmeiras mostrou um outro tipo de futebol já. Claro, o Fluminense não é um adversário ainda que a gente possa, né, qualificar de uma maneira para dizer assim, não, é um adversário que acuou o Palmeiras. Não foi dessa forma que a gente viu a partida de ontem, né, Frank? Mas de qualquer maneira, é sempre aquela vitória, como você falou, né, que recoloca, né, ou tenta recolocar o Palmeiras na luta pelo campeonato. Os adversários próximos do Palmeiras são adversários, no meu modo de entender, adversários para fazer 9 pontos consecutivamente. Acho que é Cruzeiro, Fortaleza e CSA. Quer dizer, em tese, vamos dizer assim, né, são adversários para 9 pontos. Né? Aliás, se você é de Minas Gerais, aí, ou se você é torcedor do Cruzeiro, por favor, comente a respeito do Cruzeiro, porque está acontecendo lá em Belo Horizonte com a Raposa, realmente é triste, hein? Grande abraço aqui pro Guido Alves, boa tarde. Agora com o Praz de titular, meu Verdão briga pelo título. Ô Guido, mas o Praz só foi titular ontem porque o Everton está na seleção, né? E o Mano Menezes avisou depois do jogo, na entrevista coletiva, que o Everton voltando, ele volta a ser titular também. E há um rodízio ali entre o Jailson e o Praz. Para mim, o Praz teria que ser o reserva imediato do Everton, pelo menos isso. O Jailson, terceiro goleiro. Guido Alves também diz assim, fora Tite e Gambá, também não tem nada a ver o fato dele ter treinado o Corinthians e treinar a seleção brasileira. Até porque ele treinou o Palmeiras também, né? Só que foi naquela época que tinha o dirigente que falava, Tite devia te calar a boca. Bons tempos, né? Os anti-palmeirenses adoram essa fase aí. Tem um aqui na redação que a gente fala do Palmeiras, ele falou assim, tava bom pra você o Max Pardãozinho? Não vou nem falar quem que é, ele gosta de vôlei. Adora. Sueli Moraes Silva, complicado jogar lá com o Atlético na Baixada, hein? Torcer por um empate ou derrota por um gol, porque aí também a gente decide no Beira-Rio, ela torce pro Colorado, tô imaginando aqui. Nelson Donizete Ramos, boa tarde, manda um alô para nós aqui em Guaranésia, vamos lá Palmeiras, Guaranésia, hein? Região metropolitana de São Pedro da União, Guaranésia, Guaxupé,
Muzambinho, essas cidades que tem por aí, tudo região metropolitana de São Pedro da União. É ou não é, Nelson? Alexandre José da Silva Almeida, boa tarde, um grande abraço para você também, companheiro. Rodrigo Silva, Palmeiras no segundo turno vai brigar com o Flamengo ponto a ponto até a última rodada, vai prevalecer a força do elenco de cada um, opina aqui o Rodrigo. Pode ser. Marcelo Pires, Atlético 0, Inter 2 hoje. Olha que aposta ousada, hein, eu diria. Bora torcer pro Furacão, manda aqui o Alexandre José da Silva. O Carlos Mansur, Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil. Lembrando que nas mãos do Thiago Nunes, o Atlético foi campeão paranaense do ano passado, com a equipe Sub-23, ele treinava ainda o Sub-23. A partir do momento que ele passou para o time principal, ele deu um jeito no time no Campeonato Brasileiro do ano passado, que já foi grande coisa, né? Pegando o time do Fernando Diniz. Aí ele foi campeão da Sul-Americana no ano passado. Aí esse ano ele já venceu aquele torneio lá que era a Copa Suruga antes, né? Então assim, ele já tem uns títulos aí. Só falta o título nacional. Nem ele, nem o... Falta não, né? Porque vai ser consequência do trabalho de cada um. Claro. Mas hoje os dois são atrações desta decisão, né? Tanto o Thiago Nunes pelo Atlético Paranaense quanto o Odair Hellmann pela equipe do Internacional. Eu diria até que eles são protagonistas neste duelo aí entre as duas equipes, apesar dos grandes jogadores que tem também os dois times. Sueli Moraes Silva, o Palmeiras fez o seu papel de ganhar o jogo, porque mudaram a partida, favoreceu o Palmeiras, pode ter certeza. Naquela época lá em que a partida não estava ganhando de ninguém, naquela época lá, na 16ª rodada, o Fernando Diniz era treinador ainda lá do Flu. Daniel Capote, o Mano só sai de um time quando já tem outro garantido. Não, ele perguntou isso aqui. O Mano só sai de um time quando já tem outro garantido? Eu acho que não, viu? Eu acho que nem era o caso aí, no caso de Cruzeiro. Aqui no Cruzeiro o desgaste foi grande mesmo, ele viu que não poderia fazer mais nada, né? E foram 3 anos de trabalho lá, um trabalho com vitória, atípico para o futebol brasileiro, né? Com um bicampeonato de Copa do Brasil, com 2 campeonatos estaduais. Alexandre José da Silva disse o seguinte: estava tão na cara, mas tão na cara que o Palmeiras ia ganhar, que ganhou mesmo. Marcelo Pires, Inter volta com a vitória hoje. Matheus Martins, não vão fazer 9 pontos não. O Cruzeiro agora que vai afastar os medalhões vai engrenar e vai dar trabalho ainda. O problema, Matheus, é que assim, o Cruzeiro não está usando a expressão afastamento para os jogadores, que vai fazer um período de treinamento especial para alguns atletas, porque estão, entre aspas, detectaram lá uma defasagem física, vamos dizer assim, para alguns jogadores. Então esses jogadores vão treinar separadamente. Enquanto isso, vai ter que se utilizar de jogadores da base, jogadores mais jovens. A gente não sabe se isso imediatamente vai dar resultado. A gente não sabe como é que vem sendo a semana de trabalho do Rogério lá na Toca da Raposa, porque a gente sabe que existe uma pressão muito grande. O Rogério até usou a expressão, eu posso até perder aí nos próximos jogos, mas vou ter que fazer uma mudança radical. Parece que vai começar a fazer remédio isso. Amargo, né, Frank, para depois vir a melhora, né? Quer dizer, vamos ver se o Rogério consegue isso daí, Ele está tentando pelo menos. E olha, a diretoria do Cruzeiro que respalde o trabalho do Rogério, viu? O Guido Alves, Neymar morreu o futebol dele, perdeu o foco, já era. Ronaldo Júnior, olha, o Neymar, eu falei que não ia falar de seleção, né? Mas ele começou no banco ontem, entrou quase com 20 minutos do segundo tempo. 17 minutos. Ronaldo Júnior de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, eu falei daria Inter. Ô Ronaldo, não deu ainda, hein? Calma. Mas eu também falei que daria Inter. Mas acho que não deu ainda, hein? Felipe, até porque agora eu estou torcendo pro Furacão. Mas uma coisa é a torcida, outra coisa é o que eu penso, né? Eu acho que vai dar Inter. Felipe Alves, palestra na briga novamente. O Guido pede um alô para Chaval, no Ceará, 36 graus, vai Verdão, ele escreve aqui. Tá um calorzinho aqui também, ontem disse que bateu 32 aqui, e hoje disse que vai dar 35, vamos esperar para ver. Carlos Mansur, que pena, Maringá, Paraná não tem um time que presta, os 2 times estão falidos, o Grêmio Maringá e o Maringá Futebol Clube. Gilberto Tertuliano e Dali Furacão, 3-0. Nath Montenegro, o Rogério vai tirar o Cruzeiro desta zica. Confio também que o Rogério possa fazer um bom trabalho. Eu acho que é o que o Marcos falou, às vezes o remédio pode ser um pouquinho amargo, viu? Às vezes
a gente paga, viu, por aquilo que a gente faz aqui. Então, por péssimas administrações, o Cruzeiro está passando por esse momento turbulento. E pode ser que o trabalho do Rogério nem seja para agora. Vamos esperar aí o final do ano. Luca Arraes. Palmeiras pode até vir com tudo, mas o Flamengo já está em outro patamar. O Flamengo, na minha opinião, sem dúvida será campeão brasileiro. Já está entre os 4 melhores da América na Libertadores. E se ganhar, será o melhor da América. A própria Manchete da Argentina publicou: Flamengo mete medo. A fase tá boa, né? Só que assim, né? O futebol é jogado. Tem aquele complemento, lambarinha pescar. Ontem fizeram isso aí lá na geral. E pode ser que no papel, assim, eu acho que tem mesmo o melhor elenco. Da América do Sul, inclusive. Acho que tem tudo para ser campeão da Libertadores e até disputar esse Mundial em condição igual aí com o Liverpool. Não vejo assim favoritismo extremo para o Liverpool, não pegando o Flamengo do jeito que está hoje, embaladíssimo assim. Mas só que o jogo é jogado, né? Não tem jeito. Eu acho que o Flamengo tem grande chance. E um elenco que parece bem comprometido. Até você falava isso ontem, né, Frank, dos jogadores que chegaram, né? Quantos jogadores do Flamengo hoje demonstram um comprometimento um com o outro? Olha, meio que um cobrando o outro, no bom sentido, né? No sentido de crescer, de fazer a equipe melhorar. E o Jorge Jesus, que é um técnico que me agradou desde o primeiro momento que chegou à Gávea, faz realmente um trabalho muito legal. Eu acho que agora com o Palmeiras voltando a engrenar, né, voltando a respirar bons ares aí, eu acho que a tendência é a gente ter realmente um Campeonato Brasileiro muito interessante nessa fase, né? Agora encerramos o primeiro turno, né, exatamente no próximo final de semana, né, sábado e domingo, a rodada final do primeiro turno, onde tivemos o jogo atrasado, né, do Verdão com o Flu, e aí o segundo turno vamos ver, quer dizer, Flamengo, Palmeiras. Eu acho que para quem apostava muito que o Santos poderia, eu acho que vai faltar um pouco de fôlego, né, para o Santos nesse campeonato, viu, Frank? Em termos de elenco, principalmente na disputa cabeça a cabeça, né, com o Flamengo e com o Palmeiras. Ronaldo Júnior, aqui no Sul, 18 graus, Frank, nós ganharemos os 2 jogos, escreve aí, ó, deve ser colorado. Guido Alves, Rogério Ceni cresceu o olho, tá pagando por isso. Não era para ter saído agora do Leão. Eu não acho que ele tenha. Fez o ciclo dele, né? Ganhou já tudo. E o Guido emenda aqui. Volta, Valdívia. Aí sim a gente é campeão. Olha, as duas opiniões que você deu, discordo de ambas, tá? Matheus Martins. Por que a mídia passou a focar tanto na crise financeira do Cruzeiro? Existem outros times com situações tão complicadas quanto a do Cruzeiro. Nem por isso estão na mídia. Ora, Matheus. Mas a situação do Cruzeiro... Só ver o escândalo que a Gabriela Moreira divulgou aí no Fantástico. Pô. Esquema com agente de futebol, empresário de futebol, negociando percentual de jogador com 10, 12 anos, coisa que é ilegal, que não pode ser feito. Investigação criminal em andamento. Não é só a crise financeira. Isso é realmente muito O que está acontecendo com o Cruzeiro é reflexo de tudo isso, amigo. E sabe, e outra coisa, é o Cruzeiro, não é qualquer time. Chama atenção mesmo. Tem outros times em crise aí no futebol? Tem. Tem time atrasando salário, direitos de imagem. Aconteceu com o Santos, tem acontecido com o São Paulo. Mas do jeito que está o negócio no Cruzeiro, com afastamento de dirigente, agora respingando no time... Eu acho que a sua pergunta, assim, a gente está respondendo por uma questão de educação, aí, de satisfação a você, ô Matheus, porque você fez o comentário, mas eu acho que não tem muito nem o que pensar. E por que a gente dá destaque para o Cruzeiro? É o Cruzeiro, gente, é um dos maiores do Brasil. Sueli Moraes, a Libertadores é do Boca Juniors esse ano, a Conmebol falou. A Conmebol poderia ajudar mais o Boca, mantendo o confronto de mata-mata na decisão. Com um jogo só, o brasileiro que chegar vai ter grandes oportunidades. Vamos falar então da vitória do Palmeiras 3-1 sobre a equipe do... 3-0 sobre a equipe do Fluminense. O Marcos já deu alguns destaques aí, né? E o Mano, assim, ele conseguiu mudar o time do jogo do Goiás para o jogo contra o Cruzeiro. Olha que coisa interessante, né? Por exemplo, no jogo contra o Goiás ele começou com o Dudu por dentro, agora ele já optou de colocar o Dudu aberto, deixando o Scarpa trabalhando por dentro, e mais uma vez a equipe foi bem, não teve o mesmo volume que teve lá em Goiânia, mas começou da mesma forma, pressionando o adversário, buscando o gol, encontrou um gol no comecinho do jogo com 8, 9 minutos. O Fluminense no final das contas teve até mais posse de bola do Palmeiras, mas o Palmeiras é mais produtivo hoje com a bola nos pés,
tendo a bola em domínio, né? Tenta se organizar melhor. Então, assim, pode ser que o time de fato cresça aí nas mãos do Mano, mas acho que o mais importante nesse começo de ciclo do Mano, o Tite falava muito isso no Corinthians também, mesmo quando o time não vinha bem, o resultado colabora, o resultado ajuda, né? E era o que o Palmeiras precisava, né? Retomar as vitórias para retomada também da confiança dos jogadores para equilibrar as coisas aí, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Até o jogador às vezes até bom, né, tecnicamente, fica até com medo de arriscar um chute, né, mas quando a fase está favorável, né, o cara começa a arriscar mais chute fora da área, começa a ter mais confiança no drible, a bola não queima no pé, né, porque a equipe que está passando por dificuldade, isso é comum, né, por qualquer equipe de futebol, né, a bola queima no pé, o cara passa rapidinho, quer dizer, às vezes quebra até o esquema tático que o técnico montou, porque ninguém quer muito arriscar a jogada, enfim. A única ressalva que eu faço em relação ao Palmeiras nesse exato momento é esperar um pouquinho em relação a adversários, né? Esperar o Palmeiras realmente pegar um adversário um pouco mais qualificado do que Goiás, claro, e Fluminense, né, Frank? Porque a gente vai ter um parâmetro um pouco melhor, obviamente, né? Contando que o Mano tenha uma equipe completa para disputar jogos mais difíceis, né? E aí a gente vai ver efetivamente o quanto o Mano conseguiu agregar de valor, né, a esse novo momento do Palmeiras, né? João Ricardo Silveira diz assim: o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro este ano. A Kátia Alves pergunta: Palmeiras jogou bem? Será que o Henrique Dourado não vai jogar? Olha, Kátia, pelo menos o Henrique estava no banco de reservas ontem, né? Fez parte do banco de reservas, ao contrário do Daverson, que nem sequer foi relacionado para a partida. E a gente tem que lamentar também a situação do Flu, né? Que mais uma vez permanece na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, uma condição lamentável para o Fluminense nesta altura do campeonato, encerramento aí já do primeiro turno. E o Fluminense joga na próxima rodada justamente contra o Corinthians. Ó. Eu acho que o mando de campo é do Fluminense e a partida será lá no Mané Garrincha, em Brasília, entendeu? O Fluminense com 15 pontos, se vencer vai a 18. Para sair da zona do rebaixamento na próxima fase tem que vencer o seu jogo e torcer para o Cruzeiro perder para o Palmeiras. É muito complicada a situação do Fluminense também neste final de turno, né, Marcão? A tendência vai ser uma briga de foice essa queda para a Série B, né, Frank? E o Fluminense realmente nessa posição 17, né, 17º colocado, né, o primeiro ali na zona do rebaixamento. O CSA tem 15 também, né, mesma pontuação, depois Chapecoense 14 e o Avaí, que virtualmente rebaixado, já a gente pode infelizmente dizer assim, para a turma de Santa Catarina, a situação não é fácil, né, com as duas equipes catarinenses ali embaixo na tabela, mas a situação do Fluminense realmente é preocupante. Eu não sei há quanto tempo que o Oswaldo também vai resistir, né, Frank, porque se o resultado não vir, aí começa a bater aquele desespero comum nas diretorias, né, e aí, meus amigos, o cara chegou semana passada, hein? Pois é, né, quer dizer, então também é complicado, mas de qualquer maneira fica aquela bola de neve, aquele efeito ali, que não tá dando certo, vamos trocando até, e aí às vezes chega no final com o Inter aconteceu muito isso, né, foi mexeu tanto, e aí acabou caindo pra Série B também. Então, mas é isso que acaba acontecendo, você não consegue dar continuidade a ninguém, as coisas não dão certo, verdade. Aí você chega uma hora que você percebe que o problema não era o técnico, né? Só que para dirigente isso aí acaba acontecendo lá pelo quarto, quinto técnico, aí já não tem mais jeito. É um filme repetido, digamos assim. Palmeiras então na próxima rodada enfrenta o Cruzeiro, jogo no Allianz Parque sábado 7 da noite, e o Fluminense joga contra o Corinthians no Mané Garrincha no domingo às 4 da tarde. Falando em Corinthians, está lá no terceirotempo.com.br a informação. O Tianjin Teda, que é um time do futebol chinês, teria interesse no técnico Fábio Carille, mas aí seria o seguinte: pagaria a multa acho que no final do ano e levaria o Tite a partir do final do ano, o Carille a partir do final do ano para dirigir a equipe chinesa. Todo mundo que sabe que futebol chinês, o cidadão pode ir lá fazer um pezinho de meia, né? Tá o Cuca que esteve por lá, o Filipão que muito tempo também esteve por lá, vários técnicos aí da Europa, inclusive, fazendo também o seu pezinho de meia lá, como se os caras precisassem disso, né? Pode ser também a bola da vez para o Carille aí, ele pode pensar nisso no fim do ano, né, Marcos? Que já levou um caminhão de dinheiro na transferência dele recente para o exterior, né, Frank Almeida, e agora volta aí com essa possibilidade do futebol chinês, que de
vira e mexe, né? O futebol chinês faz algumas investidas, né, nos treinadores brasileiros, né? Não é uma novidade essa daí. Mas enfim, né? Pelo menos o Corinthians está garantido até o final do ano, né, Frank, com o Carille. Vamos ver se como é a continuidade do trabalho efetivamente, como é que a gente vai ter, né, para 2020. A Nath Montenegro, neste ano vai ser difícil para o Fluminense, vai ter que lutar até o fim do campeonato para não cair. Eu nem acho. Ela comenta aqui. E o Marcos Muzak está assistindo conosco. Ei, Muzakão, você é fera, hein? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ó. Nós temos ali perto do rebaixamento. Hoje o Fluminense na zona, o Cruzeiro um pouquinho acima com 18, o Vasco com 20. 3 grandes clubes aí do futebol brasileiro. Você acha que um desses aí vai acabar caindo, Marcão, ou não? Eu acho que dificilmente um desses daí vai escapar de cair, viu, Frank? Mas eu acho que ainda tem o Goiás ali em cima, um pouquinho deles. Eu acho que, não sei, hoje não é por causa da posição, mas pelo que não está apresentando, eu diria que o Fluminense. Mas ainda acho que o Goiás é dessas equipes aí, se eu fosse apostar hoje, seria CSA, Chapecoense, Avaí e Goiás. Temos aí um turno inteiro pela frente, mas de qualquer maneira, o Vasco não. O Vasco eu acho totalmente fora, e eu acredito muito que o Rogério, continuando no Cruzeiro, tendo essa paciência, né, mútua, né, que é dele para o Cruzeiro e do Cruzeiro para com ele, na medida em que os resultados também não vêm, né? Então eu acho que o Cruzeiro deve escapar com relativa facilidade dessa zona incômoda aí. Mesma coisa o Vasco da Gama. O Fluminense tem minhas dúvidas, mas eu acho que dessa turminha aí o Goiás me causa um pouco mais de preocupação, viu? O Fluminense que nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas, mas aí assim, e a vitória foi contra o Fortaleza na Bacia das Almas, daquele jeito, então assim, o negócio realmente não está fácil para a equipe do Fluminense aí, nesses últimos jogos, né? E não é nem o negócio assim, é o negócio de não pontuar. Quando você não consegue marcar pontos num campeonato como este, por exemplo, o Fluminense tem a mesma pontuação do CSA. E eu não sei não. Tô mais para CSA nos últimos 5 jogos aí, em que o Fluminense fez 3 pontos, o CSA fez 7 nos mesmos 5 jogos, entendeu? Então de 15 você tira 7, tinha 8 pontos o CSA. Tinha 8 pontos e foi para 15, o Fluminense tinha 12. E uma equipe que chegou esse ano na Série A. Então, quer dizer, tirou essa diferença aí, pelo menos chegou no Fluminense. O negócio realmente é sério. E a seleção brasileira, hein? Pois é, né? Eu acompanhei. Você quer falar alguma coisa da seleção? Eu acompanhei outro jogo. Então você pode falar, que eu vou falar pra você. Fui lá acordar de madrugada e tô subindo notícia por dar o terceiro tempo, Frank. Olha, que jogo terrível, né? Que partida horrorosa. Tudo bem, a gente fez vários testes, né, ao longo da partida, enfim. Mas que a partida caminhava. E é engraçado, né? Parecia que o Brasil estava satisfeito. Né? Vamos empatar aqui com o Peru, né? Etc e tal. E aí toma aquele gol, uma lambança ali, uma dupla, né, do Ederson com o Militão, muito mais do Ederson efetivamente, né, na bola de cabeça ali, aquela bola manjada, né, bola ali, o cara dá aquela raspadinha na primeira, um pouquinho para lá do primeiro pau, efetivamente o Brasil acabou perdendo, e o Tite volta invicto, né, como a gente viu lá no blog do Milton Neves, né, Tite volta invicto dessa excursão relâmpago aos Estados Unidos, um empate 2-2 contra a Colômbia. Eu acho que o Brasil jogou até um pouco melhor, ou menos ruim, né, contra a Colômbia. E ontem um vexame total, perder do Peru por 1-0. O gol do nosso glorioso Luiz Abram, é isso? Aos 38 do segundo tempo, né? O gol marcado pelo... É isso aí. Ó, deixa eu... Tem mais gente aí que entrou aí pra gente... Peguei até o computador aqui para mandar um abraço pro pessoal aqui. Legal. Teve comentário lá de cima que não foi, ó, Nelson Donizete Ramos, ele é de Guaranésia, assim nós falamos. Não, falou sim, acho que não pulou não. Valdecir Marcelino, um abraço pro Valdecir, José de Freitas Dantas, Mana, bom treinador. A mídia carioca já estava achando o Frapum, que isso, cara, era campeão, tem que respeitar o Palmeiras e o Santos, o campeonato está aberto, vai Corinthians, Internacional, DVD... será campeão aqui de Olímpia, São Paulo. Valeu, José Freitas. Obrigado, um grande abraço aí para Olímpia. O Matheus Martins, Maurício, Ederson são craques, vão entrar agora e nunca mais vão sair do time titular do Cruzeiro. Está falando 2 jogadores jovens lá do Cruzeiro. O Maurício foi o que fez o gol contra a equipe do Fluminense mesmo, né? O Rogério pode estar não, contra a equipe do Vasco, na vitória do Vasco da Gama. Foi ele que fez o gol.
A Sueli disse que o Flamengo mete medo, mas caiu para o Grêmio, é verdade. Ronaldo Júnior, um dos maiores do Brasil, Cruzeiro. E o meu Inter bateu nele nos 2 jogos, fora os gols que faltaram. O pessoal apostando aí no Internacional, na força dessa equipe colorada, certo, Marcos? Tem alguma informação do automobilismo aí? Tem sim, no final de semana, Frank, nós vamos ter a 8ª etapa do campeonato da Stock Car, né? Lá no Velopark, em Nova Santa Rita, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, né? 8ª etapa do campeonato. É uma rodada dupla dessa vez, nós vamos ter 2 provas no domingo, ambas no domingo, às 11 horas. Corridas com ambas com a mesma duração, 40 minutos mais uma volta, largada no domingo às 11 e depois ao meio-dia. Lembrando que lá no Velopark o maior vencedor com 5 vitórias é justamente o atual líder do campeonato, o Daniel Serra. O Daniel Serra lidera o campeonato com 212 pontos, 7 pontos atrás está o Ricardinho Maurício, que esteve com a gente aqui recentemente, né, Frank? Gravando com a gente aqui o Bela Máquina. O Daniel também abriu a temporada desse ano do Bela Máquina. E o Daniel Serra tem 5 vitórias, o Cacá Bueno tem 3 vitórias. E é uma pista muito travada, Frank, difícil ultrapassagem, mesmo com aquele botão de ultrapassagem que a Stock utiliza, que os pilotos podem utilizar, tem um limite, é claro, de utilizações, mas mesmo com o botão de ultrapassagem é muito difícil, a pista é muito curtinha, é o traçado mais curto do calendário brasileiro da Stock Car atualmente. Mas é interessante pelo seguinte, né? O Cacá Bueno venceu 3, o Daniel Serra venceu 5 vezes lá no Velopark, mas o Cacá tem 6 poles. E largar na frente lá é muito importante. O Cacá costuma ser o rei das poles lá no Velopark. Então, muita atenção na classificação. A classificação que acontece no sábado, que define o grid efetivamente, ela pode ser imperativa aí para uma posição na primeira corrida. A segunda corrida é o grid invertido. Quem chegou em 10º larga em primeiro, quem chegou em 9º larga em segundo e assim sucessivamente. Dá chance até para o pessoal do pelotão de trás aparecer um pouquinho mais na corrida. Mas vai ser uma corrida interessante, a gente vai acompanhar, vai noticiar, vai dar as informações dos treinos, vai dar a informação da classificação e também das 2 corridas que acontecem no próximo domingo, a etapa do Velopark, lá da Stock Car, no Rio Grande do Sul. Boa, Marcão! Gostou da live do terceiro tempo? Deixa um like aí pra gente, aquela curtidinha maneira. Não se esqueça sempre de compartilhar a live com as suas redes sociais, seguir o terceiro tempo nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, onde mais? Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Só busca lá, @terceiro tempo, você vai encontrar nossas redes sociais, só seguir. No YouTube, nosso canal é o Terceiro Tempo TV. Inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações de tudo que a gente produz aqui na nossa redação, tá bom? Tem uma série de entrevistas exclusivas também lá. Tem o canal do Marcão, o Bela Máquina, que fala só de automobilismo, é o canal de automobilismo do Terceiro Tempo. Tem também no YouTube, tá? Só procurar lá o Bela com 2 L's, Máquina também, MACCHINA, tá bom? Isso aí. Procura lá, capricha, tem muita coisa legal e vai ter entrevista nova logo também para você, tá bom? Então assim, estamos com tudo aí nas redes sociais e muito obrigado a todos que têm estado conosco, tá bom? A gente volta a qualquer momento e agora também em podcast, tá bom? Você tem aí no seu smartphone um agregador de podcast, procura lá, Terceiro Tempo. Pode procurar Terceiro Tempo by Milton Neves, vai aparecer lá, vai listar lá uma série de programas nossos também, assim, algumas entrevistas do Milton, tem os boletins de clubes que a gente está colocando lá, vai ter o Bela Máquina também em versão podcast falando de automobilismo, tem o Rodada Terceiro Tempo, toda segunda-feira no ar falando da rodada do fim de semana, com a opinião do Milton Neves, tá bom? A gente sempre com novidades aí para você nas plataformas digitais para você acompanhar o Terceiro Tempo. Valeuzão? Valeu mesmo? Então tá bom. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau. Tchau. Valeu, Marcão. Valeu.